o Dr. Ben Bikman, renomado especialista em saúde metabólica, questionou de forma profunda essa ideia de que o excesso de peso é apenas por comer demais ou não se exercitar regularmente. Na opinião dele, o principal fator que leva ao ganho de peso é a insulina. Você pode ter todos os hormônios do corpo e consumir dezenas de milhares de calorias por dia, mas se eliminar só esse único hormônio, é impossível que essa pessoa engorde. Simplesmente não tem como acontecer. Em suas falas, ele disse: como cientista, eu sempre procuro evitar ao máximo palavras exageradas e nunca expresso nada de forma extrema, mas neste caso realmente posso afirmar com total convicção que, se você eliminar completamente a insulina de uma pessoa, o processo de engordar se torna absolutamente impossível. A própria insulina não é nossa inimiga, na verdade é um hormônio vital para a saúde humana. Mas o grande problema realmente começa quando o nível de insulina permanece constantemente elevado. É aí que o corpo deixa de queimar energia e passa definitivamente para o modo de armazenamento. Mesmo se ao invés de estudar as células de gordura, analisarmos os próprios seres humanos, veremos que a evidência mais forte é essa. Enquanto a insulina não subir, você não consegue engordar. O problema é que a maioria das pessoas que está começando a tentar perder peso procura resultados rápidos e quer combater a insulina alta com métodos muito radicais e estranhos. Por exemplo, de repente começam a fazer jejuns muito longos ou se destroem com exercícios pesados e exaustivos que no final das contas realmente não funcionam. De acordo com o Dr. Bikman, essas abordagens extremas fazem muito mais mal do que bem para um corpo que ainda não está preparado. Mudanças repentinas ou o esforço físico excessivo causam um estresse biológico, e esse estresse eleva significativamente o nível de cortisol. O principal erro de muitas pessoas está exatamente aqui. Bikman explica que o cortisol elevado provoca um pico de insulina e aos poucos empurra as células para a resistência à insulina. O cortisol ativa uma enzima chamada glicogênio fosforilase. Essa é a enzima fundamental que você precisa para poder quebrar aquelas longas cadeias de moléculas de glicose, que denominamos glicogênio, separando-as cuidadosamente uma a uma. O resultado final e o efeito geral de tudo isso, ou seja, quebrar o glicogênio, ou de modo geral, o processo de gliconeogênese, ou a produção de nova glicose a partir de carbonos, é assegurar de forma eficaz que, em qualquer situação de estresse, o organismo humano tenha energia disponível na forma de glicose. Agora, esse estresse pode ser algo aparentemente simples, como jejuar, ou um exercício prolongado. Por isso, é melhor começar de forma simples e, mais importante ainda, de maneira fácil. O Dr. Bikman sempre enfatiza essa ideia de que a perda de peso só funciona de verdade quando não parece um castigo severo. Se for algo muito incômodo, não vai durar muito tempo. Comece com pequenos passos graduais. Dê uma olhada com bastante atenção no que compõe cada uma das suas refeições diárias. Pesquisas mostram que, atualmente, nos dias de hoje, cerca de 90% dos indivíduos engordam porque se alimentam com muita frequência. Se você está sempre comendo, isso significa que está escolhendo os tipos de alimentos que não são os mais adequados. Cada refeição deve incluir itens que demorem fisicamente para serem digeridos, ou seja, proteínas, fibras e gorduras. Um aspecto fundamental é que essas combinações não provocam picos de insulina do ponto de vista bioquímico. E, ao mesmo tempo, ativam hormônios de saciedade como o GLP-1. Se você organizar suas refeições dessa forma, algo muito interessante acontece. Sem nem mesmo fazer esforço, você começa a comer menos naturalmente. O ponto-chave é justamente esse. Você não precisa se forçar a comer menos. Seu próprio corpo faz isso por você. Não faça da alimentação com poucas calorias o primeiro passo da sua jornada para reduzir o tamanho das suas células de gordura, porque logo você vai perceber que a fome vence e você volta exatamente ao ponto de partida. Faça deste o primeiro passo. Eu quero baixar o meu nível de insulina. Porque quando você reduz a insulina, você não vai mais precisar se preocupar tanto com a sensação de fome. Eu realmente estou dizendo para vocês comerem proteína e gordura à vontade, porque elas têm pouco ou praticamente nenhum efeito sobre a insulina. Então, sempre que estiver com fome, procure comer algo que tenha proteína e gordura. E se não estiver com fome, não coma.
Esse método não é sobre privação ou passar fome, mas o método de baixa caloria é pura fome. Lá você vai ficar com fome o tempo todo. Não é necessário eliminar completamente os carboidratos, especialmente os doces. Essas restrições radicais só causam estresse e, mais cedo ou mais tarde, levam à compulsão alimentar. A atitude inteligente é abordar isso de forma científica. Não coma carboidratos sozinhos e também não os considere como um lanche. Deixe os carboidratos fazerem parte de uma refeição completa e consuma-os depois das proteínas e gorduras. Isso fisicamente desacelera a digestão. A glicose entra no sangue muito mais devagar, o que significa que a insulina não sofre picos. Com esse tipo de resposta hormonal, com o tempo, você consegue reduzir naturalmente os carboidratos com mais facilidade, porque a verdadeira saciedade toma o lugar deles. Você não precisa mais se forçar a não comer, simplesmente não sente mais aquele desejo e atração de antes. Uma coisa com a qual o Dr. Bikman é muito rigoroso é o jantar. Os carboidratos nunca devem ser consumidos à noite. O jantar deve ser feito cedo e não deve causar picos de açúcar no sangue. Pare de comer lanches à noite. Faça tudo o que puder para evitar comer em excesso e ir para a cama com níveis altos ou instáveis de açúcar no sangue. À noite é o momento em que as pessoas estão mais vulneráveis. Pode ser que eu e você passemos o dia inteiro ao lado de um monte de doces sem sentir vontade, mas de repente, às 7 ou 8 da noite, bate aquela vontade. Isso é da natureza humana, mas justamente esse é o pior momento, porque quando você dorme com o açúcar no sangue alto, uma parte do sistema nervoso chamada sistema simpático é ativada, que é o mesmo sistema de luta ou fuga. É como quando ouvimos o som de um acidente de carro ou um tiro e de repente nosso coração começa a bater mais rápido, nossa temperatura corporal aumenta e ficamos agitados. Ter o açúcar no sangue alto causa exatamente esse mesmo efeito. Esse é o pior momento possível, porque na hora de dormir você precisa que o sistema parasimpático, que é calmante, seja ativado. É aquele que diminui a frequência cardíaca, acalma o coração, reduz a pressão arterial e te ajuda a dormir profundamente. O excesso de açúcar faz tudo ao contrário. Aí você está deitado na cama e se pergunta por que seu coração está batendo tão rápido, por que você está tão quente e irritado. A razão é justamente aquele açúcar que bagunçou o seu nível de glicose no sangue. Um sono saudável é outra parte simples, mas vital, de qualquer programa de emagrecimento. O Dr. Bikman não enfatiza esse assunto à toa. Dormir mal significa caos insulínico. Até mesmo uma noite mal dormida faz com que, já no dia seguinte, seu corpo se torne resistente à insulina. Você pode ter uma dieta excelente, mas basta dormir só 4 horas para estragar tudo. Bikman menciona uma pesquisa em que as pessoas foram limitadas a 5 horas de sono por dia durante alguns dias e depois verificaram novamente a sensibilidade à insulina e seus hormônios. Primeiro de tudo, eles checaram os hormônios. Para quem gosta de estatísticas, saibam que as diferenças foram assustadoras. O cortisol, a epinefrina e a norepinefrina aumentaram drasticamente. Lembre-se de que o cortisol é um glicocorticoide, ou seja, sua principal função é aumentar a glicose. Agora começa uma batalha entre a insulina e o cortisol. O cortisol aumenta o açúcar enquanto a insulina tenta reduzi-lo. Isso é um ciclo vicioso. Enquanto o cortisol continuar pressionando, a insulina é forçada a trabalhar cada vez mais e seu efeito diminui. Nos gráficos você viu que desde os primeiros momentos o cortisol dessas pessoas estava muito mais alto do que quando tinham uma noite de sono completa. Em alguns horários chegou até a dobrar. No final, com o teste de clamp hiperinsulinêmico, que é o método mais preciso de medição, ficou comprovado que a sensibilidade à insulina dessas pessoas foi severamente prejudicada. Portanto, apenas alguns dias dormindo pouco, cerca de 5 horas por noite, já são suficientes para aumentar os hormônios do estresse e fazer com que a insulina pare de funcionar. Precisamos entender que melhorar a qualidade do sono não significa apenas ficar mais tempo na cama ou tomar remédios para dormir. Um bom sono é diferente de exaustão extrema. O sono é um sinal fisiológico e só é produzido por estímulos fisiológicos. Por exemplo, tomar um banho frio pela manhã tem um efeito estimulante excelente. Um choque breve com água fria aumenta repentinamente o estado de alerta durante o dia, reduz a sonolência diurna e reinicia o ritmo circadiano do seu corpo. À noite, a sauna também pode ser muito boa. O principal efeito da sauna é aumentar bastante a temperatura interna do corpo e depois permitir que ela esfrie rapidamente.
É uma espécie de choque fisiológico controlado. Como resultado, o corpo adormece mais rápido, o sono se torna mais profundo e a fase de sono profundo dura mais tempo. Muitas pessoas perceberam que, depois da sauna, o sono delas não é apenas pesado, mas sim um sono profundo e tranquilo, sem acordar ou se revirar na cama. Outra ferramenta subestimada é uma caminhada leve após o jantar. Essa prática reduz suavemente a insulina no final do dia, porque os músculos absorvem a glicose sem causar picos hormonais. Também acalma o sistema nervoso sem aumentar o cortisol e provoca uma queda natural da temperatura corporal. Após uma atividade física leve, o nosso corpo começa a esfriar e recebe um sinal claro de que finalmente é hora de dormir. Encare o emagrecimento e a perda de peso de forma tranquila, pois só assim será saudável e realmente eficaz. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Por favor, não se esqueça de curtir e comentar. Assista também a estes vídeos para mais informações. Até o próximo vídeo, fique com Deus!